Vamos ouvir a palavra do Senhor. Então eu gostaria de, nesse momento solene, chamar o pastor Botene, pastor presidente da nossa igreja. Cadê o nosso pastor presidente? Está aqui, está aqui do ladinho. Ele tinha saído para dançar ali, fazer a coreografia. Aí daqui a pouco ele estava lá atrás, agora ele voltou. Então nosso pastor presidente vai passar aqui. Vou convidar também o pastor João, que passa aqui, o pastor Joãozinho, né? Depois a gente pôde se lembrar de algumas alegrias, lá por volta de 1980, alguma coisa, quando ele esteve aqui, né? E eu me lembro que eu era pequeno, pastor, nessa época, com meus 15 anos, eu aí, né? E hoje a gente pode rever a cena de novo nesse lugar. Irmão Joãozinho, você é um velho amigo, a gente pode se relembrar de alguma coisa, algo que passou conosco. E a gente louva a Deus pela vida de servo do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Privilégio tê-lo conosco, na certeza de que Deus tem uma bênção toda especial para cada jovem, para cada vida, através do vaso, através do servo do Senhor. Pai Santo, muito obrigado por estarmos na tua casa. Estamos assim profundamente agradecidos a Ti, porque sabemos, Senhor, de que Tu estás aqui presente e de que Tu vais, Senhor, abençoar o Teu servo, através, Senhor, da palavra que ele, Senhor, buscou em Ti. Aleluia! Tu tens coisas profundas a nos revelar nesta noite através do Teu servo, Pai. Nós queremos escondê-lo, Senhor, atrás, aleluia, do Senhor, debaixo das Tuas mãos. Aleluia, debaixo da Tua graça e do Teu poder, Pai. Na certeza, Senhor, plena, de que o Teu servo, aleluia, está no nosso meio, porque esta foi e esta é, Senhor, a Tua vontade. Senhor, muito obrigado de antemão, nós te agradecemos pela bênção já recebida, em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor, amém. Pode tomar seus lugares, amados. É uma alegria voltar aqui depois de muitos anos. Não estou bem lembrado quando foi que estive aqui. Mas várias vezes eu estive. Aqui era o Daniel Silva. Nós fomos colegas de infância juntos, né? Há 250 anos atrás, viu? Fui descobrir agora que o pastor Luiz e eu temos a mesma idade, ele é alguns meses mais velho, né? E aí eu disse para ele, tinha que correr aí, dá vontade de correr, tem que correr, né? É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, ver também a Dani, agradeço ao convite que o Géser nos fez, também pela mudança de data, porque talvez vocês não saibam, havia uma outra data, mas eu assumi um compromisso em Salvador na semana que vem, na Igreja Batista Beriana, e depois de lá eu viajo para Brasília, para uma outra conferência em Brasília, onde vou pregar vários dias. Então, eu agradeço que vocês anteciparam uma semana a data para eu poder estar aqui com vocês. Gostei muito de ver os jovens, e a minha palavra hoje à noite tem muito a ver com os jovens, que eu ainda me sinto jovem, apesar de que estou com 61, mesma idade do pastor, né? Ainda me sinto jovem, ainda corro todos os dias. Hoje eu já corri 1 hora hoje à tarde, o que vocês pensam? Né? Fazendo a minha ginástica na praça, e ainda uma vez por semana consigo ainda fazer de conta que jogo futebol com uma turma aí, e a gente corre de um lado para o outro. Então, a gente se mantém jovem, apesar de lutar contra algumas dificuldades que vão surgindo no decorrer da idade. Mas eu sou jovem, assim, me considero muito jovem e tenho uma grande apreciação pelos jovens. Hoje, quando eu vejo a minha neta hoje foi para um retiro, ontem foi para um retiro de pré-adolescentes, ela tem 11 anos. Eu digo, Deus, agora a minha neta já tem 11 anos, já vai para um retiro de pré-adolescente. Então, acho que eu estou ficando velho. Ou então, quando eu olho assim e vejo que aquela criança que eu apresentei na igreja,
já casou. E os filhos estão casando. Porque eu estou há vai fazer 44 anos que eu estou no ministério. Eu comecei com 17 anos. Então comecei muito cedo, então a gente consegue ver essa geração toda crescendo, não é? Entrei com 17 anos, eu fui para o Seminário das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Estava mostrando aqui uma foto para o pastor, que eu tirei com um grupo de jovens que eu pastoreava na General Neto, na Assembleia de Deus, em 1975. Aquela época era a época dos cabelos compridos. Já usavam cabelo punk naquela época, assim, né? E os rapazes com cabelão bem comprido. E eu dei apoio para aquela juventude, e andei com aquela juventude, e me mandaram embora. Simplesmente me defenestraram. E aí eu fiquei 30 anos fora das Assembleias de Deus. Deus me usou para começar aqui em Porto Alegre a comunidade cristã, em 1976, onde Deus levantou debaixo do nosso ministério muitos líderes de louvor. Aqui o Asaf, Paulo Figueiró. Depois eu viajei pelo Brasil todo levantando líderes de louvor, Ademar de Campos, o Bispo Bené lá no Rio de Janeiro, Alda Célia. Então a gente andou o Gerson Ortega, a gente andou por toda parte. Massal Sugihara de Pompeia, levantando líderes de louvor, começando novas igrejas, ajudando essa nova geração. E faz 2 anos, para fechar o ciclo, que obedeci a Deus, e foi muito difícil obedecer a Deus, e Deus me disse para eu voltar e ajudar de novo na Assembleia de Deus. Que tal? Foi dureza. Mas felizmente fui ali ajudar o meu sobrinho na Assembleia de Deus de Cachoeirinha. Ele está fazendo um lindo trabalho. Vou ficar ali até um pouco mais. Depois Deus já tem outros projetos para a minha vida e da minha esposa. Nós vamos nos jogar no mundo. Não, no mundo que eu quero dizer, nós vamos nos jogar no mundo, ajudando as igrejas. Vamos ficar 6 meses na Europa, ajudando a igreja da Inglaterra. Temos contatos lá. Vamos ajudar a igreja em toda a Europa. Então nós estamos, a minha biblioteca, não sei para onde é que ela vai. Já tem um na minha frente, já tem um na tua frente, né? Já tem um, que é o Davi Sander, está na minha frente, na tua frente. Tem uma fila querendo a minha biblioteca. Bom, muito bem. Então eu quero trazer uma palavra de desafio aos jovens hoje à noite. Eu quero ler 3 textos da palavra de Deus, aliás, 4 textos. Você vai ter paciência comigo. O primeiro texto está em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 até o 11, até o 10. Esse texto aqui é muito interessante. Palavra do pregador. Amanhã à noite eu vou trazer a minha mensagem no PowerPoint, porque eu descobri que vocês têm multimídia, não é? E se eu soubesse, eu não sabia disso, se não tinha trazido tudo já em PowerPoint. Trago o meu pendrive, boto ali, entra pendrive ali, boto o meu pendrive ali e já, aí vocês não precisam abrir a Bíblia, vão acompanhar todos os textos pelo multimídia, fica mais fácil. Mas essa mensagem eu preparei hoje à tarde e eu não sabia que tinha multimídia, mas geralmente os meus sermões todos estão no multimídia. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Deixa eu explicar aqui a palavra vaidade. A palavra vaidade não tem o sentido que os crentes pensam. Aquele homem é muito vaidoso. Não tem o sentido de vaidade de você querer fazer maquiagem, usar joias, botar botox. Eu já botei uma vez botox aqui, sabia? Mas continuei com ruga. Então, não é nesse sentido de vaidade que o pregador está falando. O pregador está falando de coisas passageiras. Vaidade aqui quer dizer coisas que passam. Esse é o sentido de vaidades no hebraico. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol,
e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Diga comigo, não existe nada novo debaixo do sol. O que já havia no tempo de Salomão tem hoje. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Esse texto eu faço questão de ler, porque esse texto mostra como a vida faz um ciclo, como a vida é passageira, como as coisas voltam ao seu começo. Então, quando você analisa os costumes, quando você analisa a inologia da igreja, quando você analisa os cultos, quando você analisa todas as coisas, você descobre que a vida vai sempre fazendo este círculo. Ela faz também um ciclo, as coisas vão se repetindo. Muito bem, agora vamos abrir outros textos. O texto que vocês têm aqui, 1 Pedro 2,9, nem vou ler, vocês conhecem de cor, não é? Esse texto você conhece de cor? Hein? Vocês, porém, são geração eleita. E eu vou ficar só com essa frase aqui, geração eleita. Agora abram Atos capítulo 13, versículo 36. Porque, na verdade, Davi, tendo servido a sua própria geração. Então aqui Pedro diz que nós somos a geração eleita. E aqui Paulo, ao pregar, diz assim, na verdade, Davi, tendo servido a sua própria geração. A grande pergunta que nós fazemos hoje é, eu estou servindo a minha geração? Você está servindo a sua geração? E é com base nesse texto, não é? E mais o de 1 Timóteo 4,12, 1 Timóteo 4,12, vamos abrir ali. Quando Paulo dá uma orientação a Timóteo, ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Que a mocidade sempre é desprezada, né? Ah, ele é inexperiente, ele é muito jovenzinho, ah, ele não tem experiência nenhuma, nem a Bíblia conhece direito. São os que desprezam a mocidade. Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aqui está o conselho de Paulo aos jovens. Às vezes eu me preocupo, não com os jovens, mas eu me preocupo com os da minha geração. Os da minha idade. Porque parece que os da minha idade têm um abismo com a geração dos jovens de hoje. Esses dias me chamaram para eu falar numa classe de pré-adolescentes, 9 a 13 anos. Eu disse, queridos, existe um abismo entre eu e essa geração. Como é que você quer que eu vá ministrar para eles? Chama uma menina de 15 anos, um rapaz de 16 anos, 17, para ministrar para os pré-adolescentes. Por que eu, um avô, vou ministrar para essa turma? Eu tenho muita coisa a dizer, mas existe um abismo entre nós. Tem que ter outros jovens desta geração que ministre para essa geração. Eu ministro para outra geração, estão entendendo? Por isso que é importante você captar essa palavra de Paulo,
tendo Davi servido a sua própria geração. Você é responsável pela geração em que você vive. Qual é a sua idade? 15 anos? Você é responsável pela geração dos 15 anos. Qual é a sua idade? 20 anos? Você é responsável pela geração dos 20 anos. Qual é a sua idade? 70 anos? Você é responsável pela geração dos 70 anos. Você servir na sua geração. Então me preocupa muito os velhos. Porque hoje, quando eu olho para trás, eu me vejo naquela geração, em 1964, quando Deus me chamou para o ministério. Eu fui super incompreendido. Mas eu tive uma experiência com Deus na noite do dia 24 de fevereiro de 1964, às 8h30 da noite. Naquela época a gente não tinha televisão. O único canal de televisão que estava entrando em Porto Alegre ainda era a Rede Tupi. Não tinha televisão. Quer dizer, os filmes para passar na Rede Tupi vinham de avião lá de São Paulo, nos rolos de fita para passar aqui. Era uma geração muito antiga. Naquela noite eu estava orando. Eu tinha 17 anos. Quantos aqui têm 17 anos? Levanta a mão sem vergonha, vamos ver. É isto. Olha lá, 17 anos. Hoje é a tua noite. Hoje Deus vai te chamar para o ministério. 17 anos. E eu estava orando, Deus me chamou para o ministério. E começaram os conflitos da minha família. Começou o conflito com o meu pastor, com os meus pastores. Meu pastor não quis nem assinar a carta de recomendação, porque eles não criam na geração que estava sendo levantada. Mas hoje eu quero dizer, eu aposto na nova geração, porque esta nova geração vai fazer a igreja entrar no reino. É como a geração de Josué. A geração de Josué, a de Moisés, estava muito velha para entrar na terra prometida. Morreu toda ela no deserto, inclusive Moisés. Tiveram que morrer no deserto. Mas a geração de Josué entrou e possuiu a terra. E vocês são a geração que vai fazer a igreja triunfar sobre a terra, vai fazer a igreja invadir a terra. Eu aposto na geração de vocês. Mas eu não aposto nessa geração de velhos. Eu não estou falando de ti, tá, Luiz? Porque tu é jovenzão como eu, né? Daqui a pouco nós vamos dançar junto aqui em cima, tá? Ele ficou com vergonha quando chamaram ele para dançar, ele ficou com vergonha de mim. Eu notei isso, mas ele tinha que... Cara, eu fui, durante anos no meu ministério, eu que ensinei coreografia para os jovens. Hein? Que eu fiquei parado também, né? Fiquei te respeitando, né? Mas eu que ensinava a coreografia para os jovens. Eu chegava nos retiros, vou ensinar a coreografia para vocês, né? Alegre, alegre. Eu dançava a coreografia. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Ensinava a coreografia. Esses dias meu sobrinho ainda me pegou e disse: tio, ensina a coreografia para a turma. E saiu eu fazendo trenzinho no culto. Bem, mas o que eu quero dizer para vocês, que me preocupa muito essa geração de velhos, que acomodaram a traseira nas cadeiras de púlpitos. E eu viajo por aí e vejo essa geração, parece uns paquiderme. Sabe o que é um paquiderme? Um elefante, gordo, pesado, que não caminha mais. Eu que me acho jovem, eles me chamam de Dino. Dinossauro. Eu digo, eu sou o Dino. Tudo bem, eu sou o Dino, dinossauro. Mas me preocupa essa geração de velhos. Porque nós somos responsáveis pela geração de jovens que nós estamos perdendo. Vou fazer 62. Estava falando com a minha esposa, querida, daqui até os 80, o que eu vou fazer agora?
Eu não quero ser pastor presidente de igreja. Meu ministério que Deus me chamou, o ministério profético, e é o ministério de ensino. Então o que eu vou fazer? Eu vou dedicar os últimos 20 anos, se o Senhor me ajudar a viver até os 81, né? 82, ativo no ministério, que vai ser meio difícil com 82 dar meus pulinhos, mas tudo bem. Não é? Quero dedicar ao ensino e à preparação de novos líderes. Preparar novos líderes. Mas eu vejo que tem uma geração de pastores em algumas denominações hoje que eles têm prazer em sufocar, em trucidar, em matar a geração jovem. E eu só não morri, porque eu conseguia sair debaixo dos braços deles rapidamente. E fui fazer a vontade de Deus. Porque senão eu tinha morrido. Eu só não morri porque eu tinha uma convicção no meu coração. Deus me chamou para o meu ministério. Não importa se pise em cima de mim, eu vou realizar a obra de Deus. Eu quero servir a minha geração. E eu comecei a andar com outras pessoas que tinham essa visão de transformar a sua geração. Nós precisamos entender, no meu tempo, qual era o xodó na década de 60, Luiz. Você é de lá também. As calças Levi's. Boca de sino, a gente usava umas bocas de sino assim, né? Que encobriu o sapato. Era bem apertadinho aqui na coxa e aberta lá embaixo, do joelho para baixo, ela abria, né? Você precisa ver minhas fotos de boca de sino. Você tem também? Você não tem fotos daquela boca de sino? Rasgaram? Devia ter guardado. As calças de boca de sino. Ah, o meu cabelo era Elvis Presley. Ah, saudade do meu cabelo. Ah, saudade, Igor, do meu cabelo. Um dia tu pode sentir saudade do teu também. É? Meu cabelo era igual ao do Rafael, assim, bonito assim. Rafael, eu era o xodó das moças. E depois dos 40 começou a cair. Eu achei que com 40 não ia cair mais, mas depois veio rapidinho. Veio rapidinho. Mas aquele cabelo, meu cabelo era tipo Elvis Presley, viu? Aquele penachão grandão aqui, por lado aqui. Tipo de Zé Bonitinho na televisão. Bem, mas hoje você se depara com outras grifes, né? No meu tempo era calças leves. Aí surgiu a Hang Loose. A Hang Loose já perdeu. Aí veio a No Stress aqui de Porto Alegre, já perdeu. Agora é Rat Boys. Tem alguma coisa nova no mercado? Ah, Brasil Sul. Mas assim, nível nacional, né? Rat Boys. Então, a moda vai. É o que Salomão disse, vaidade. Coisa passageira. As coisas vão passando. Adultos, vocês que são pais aqui de adolescentes, não se preocupem, tudo isso passa. Tudo isso passa. O que não passa, mas permanece para sempre, é a palavra de Deus na vida desses jovens. É a palavra de Deus. A minha cultura evangélica também foi uma cultura musical bem diferente, né? Eu sempre fui aquele para mim, só tinha um inário na igreja, harpa cristã. Não, os do cantor eram até especiais. Mas era harpa cristã. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos em 1969, eu fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, aí eu me deparei com um mundo diferente. Um mundo diferente. Eu fui para os Estados Unidos naquela época da Revolução de Jesus, chamada Revolução de Jesus, os hippies, lá em Los Angeles, São Francisco, e eu morava em São Francisco, uma geração diferente, totalmente diferente, que no Brasil nem tinha aquela geração ainda. Chegar um hippie para você num culto e dar o pão da ceia, ele com aquelas roupas todas desajeitadas, né? Tudo rasgadão assim, de pé no chão, cabelão comprido, cheio de piercing. Meu irmão, eu quero repartir o corpo de Cristo com você. Geração diferente. Aí eu comecei a ouvir novas músicas, nova cultura. Deus foi abrindo os meus olhos
para eu perceber a diferença. E lá nos Estados Unidos, em 1969, Deus colocou no meu coração a semente do meu primeiro livro, que eu escrevi em 1985. É um livro que até hoje ainda vende na editora. Eu não recebi a tempo de trazer para vocês, mas é um livro que até hoje a editora Betânia publica, que é o Ministério de Louvor da Igreja. Alguém já leu aqui? É você, né? Ali também você já leu? Ministério de Louvor da Igreja. Esses tempos, fui pregar na igreja do Jorge Linhares em Belo Horizonte, e foi tão bom ouvir dos lábios do Jorge Linhares, assim: eu me converti lendo o livro do pastor Joãozinho. E ele disse: o livro do pastor Joãozinho quebrou todos os paradigmas da igreja, e quebrou mesmo. Porque naquela época, 1985, 1990, a enologia da igreja era uma enologia estagnada. Era só hinos especiais, ou então os hinos do inário. Era uma enologia estagnada. E eu começo a botar no livro ali que nós temos que quebrar com aqueles paradigmas antigos, e usar o retroprojetor, e liberar as mãos, e dançar, e louvar, e pular. E você não vai acreditar, mas as denominações históricas, como Assembleia de Deus, foi a que menos leu o livro. Mas os católicos carismáticos, os presbiterianos, os luteranos, começaram a ler o livro. Os congregacionais, e mudou a história da vida dessas igrejas. Mas eu tive que ser jovem, eu tive que ir com coragem. Ninguém tinha escrito um livro no Brasil sobre essa questão de louvor. Deus me deu a graça de escrever. Então eu digo assim, eu servi a minha geração. Hoje ainda sou convidado para conferências de louvor. Claro que quando eu comecei, nós não tínhamos todo esse som da pesada, né? O nosso órgão era órgão, aqueles harmônios de pedal, né? Você lembra daquele? Hoje é peça de museu. Peça de museu. Quando eu fui visitar a fábrica de harmônios ali em Novo Hamburgo, que era o Hammond, o filho dele, o pai expulsou de casa, da fábrica, porque o filho criou o primeiro órgão elétrico, que era o Arbon. Criou o primeiro órgão elétrico. E o pai disse: não, meu filho, na igreja não se pode adorar a Deus com som elétrico, tem que ser só som acústico. E o filho disse: não, pai, tem que entrar com som elétrico, e fundou o Arbon. E nós fomos dos primeiros na comunidade a comprar o primeiro órgão elétrico, que até aquela época a Yamaha não tinha entrado no mercado aqui no Brasil. Mas estávamos lá com som elétrico, né? Fazendo barulho. A nossa geração não tinha todo esse som. Hoje eu vou nos grandes congressos, eu digo para os jovens, eu levo meu tampão, meus tampões de ouvido. Eu tenho uns tampõezinhos de ouvido, né? Eu tenho especiais. Quando eu me sento assim no primeiro lugar, que tem aquelas duas torres enormes assim, né? E aí eu boto meus tampões de ouvido. Aí eu ouço acústico, né? Nos rádios, às vezes, não tem assim um botãozinho que você diminui o som, fica mais sufocado. Eu boto meus tampões de ouvido também, né? Para poder aguentar. Mas eles aguentam. Mas nós não aguentamos, os jovens aguentam. E claro que tem havido um conflito muito grande nas igrejas por causa disto. Que eu tenho uma geração que quer pular e dançar, e tem alguns que só querem ficar com o traseiro sentado. Não querem dançar, não querem pular, respeitamos. Mas é cíclico. Você vai mudando. Mas só tem um jeito de alcançar essa geração: ser igual a esta geração. Temos que ser igual. Esses dias eu fui a um culto de jovens, numa Assembleia de Deus. Calor assim, terrível, um sábado à noite. Horário de verão. Chego lá 8 horas da noite, o sol está batendo ainda nos vidros da capela. E os jovenzinhos tudo de gravata, né? E eu, assim, é culto de jovem. Fui de camisa por lá de fora das calças, de jeans, na Assembleia de Deus, isso aí
Terrível, né? Aí eu disse para eles, como é que vocês querem ganhar essa geração? A geração de hoje não usa gravata. A geração de hoje não anda de gravata. A geração hoje anda de tênis, calça jeans. Agora, vocês chegam aqui sábado à noite, vocês vão evangelizar. Qual é o jovem que vai dizer assim, tá louco, vou lá para aquela igreja para ficar quadrado igual a eles, andar de gravata sábado de noite. Tá louco? Eu disse, tira a gravata. Todo mundo tira a gravata aí. Mandei eles tirar a gravata. Eu disse para eles, vamos ficar à vontade. Aí, a partir daquele dia, o pastor deles pediu assim, agora vocês, sábado à noite, no culto de jovem, ninguém vem de gravata, tá? Eu disse para eles, em 1950, o Luiz se lembra disso. Eu só vou chamar a memória dele. Tua não, tá, Enéas? Mas a do Luiz, sim. Eu tenho fotos de meu pai, de 1952, 54, 55, e eu tenho fotos daquela época em que as famílias de Porto Alegre, para passear no Parque Farroupilha e na Praça 15, no centro, botavam terno e gravata. Era costume. A sociedade botava terno e gravata. Papai se engalanava todo para tomar cerveja na Praça 15. Aí pegava os filhos para nós passearmos no Parque Farroupilha, todo mundo com a melhor roupa, e ele também de gravata e terno, para passear no Parque Farroupilha. Mas era costume. Toda a sociedade usava terno e gravata nos domingos. Mas hoje, se você tiver domingo no Parque Farroupilha de terno e gravata, vão dizer que aquele cara da Deus e Amor está fazendo aqui. Ou da Betel, ou da Assembleia. Costume mudou, meu amado. Esses dias eu fiquei feliz que um dos meus sobrinhos foi a um congresso mundial, a um congresso que tem a cada 4 anos de missões aqui no Brasil. E ele disse, tio, eu fiquei admirado, porque estava a Ana Paula Valadão sentada na frente de chinelinho de dedo, e estava o fulano de tal, o Beltrano, o Cicrano, que são nomes famosos, tudo de jeans, camisa de fora das calças, chinelo de dedo na reunião. Eu disse assim, e só eu de gravata. Cheguei lá, me assustei, corri para o hotel, tirei a gravata. O Oséias, meu sobrinho, que é pastor hoje em Mostardas, ele ficou assustado. Esses pastores estão atualizados. Eu estive semana passada num encontro de líderes nacionais em São Paulo. Era um encontro com... Eles chamam de ministérios apostólicos. E tinha do Chile, da Argentina, da Europa, não é? E eu gosto muito de ver essa nova geração de pastores, sabe? Aquelas cheias de corrente de ouro aqui, corrente aqui, camisa pela fora das calças, tão bem à vontade. Tão bem à vontade. Sem este estereótipo de pastor. Antigamente o pastor era assim, terno preto, Bíblia preta. Tem um cara de Bíblia na mão, de terno preto e Bíblia preta, é pastor. Aí esses dias uma irmãzinha veio falar comigo, pastor João, meu filho de 11 anos, fala com ele, pastor. Ele botou aquelas correntes grandes, estão usando bem grande de madeira, umas madeirinhas, né? Eu disse, que é isso, mano? Bota mais 2 no pescoço dele. Deixa o menino. Eu tenho paixão por usar isso aí, não uso por causa dessa geração velha que não me deixa. Como eu gostaria de andar com os correntão, mas não é mais para meus dias agora, eu falei. Deixa o menino. Gente, as gerações vão e vêm. O que tem que permanecer no seu coração é a vitalidade da fé, a vitalidade da palavra de Deus, a vitalidade de Deus na sua vida. Isso é que tem que permanecer. Eu estou no início da minha mensagem ainda. Meu Deus. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Tem muitos jovens que não servem a sua geração, porque ficam agarrados aos costumes de seus pais, por respeito. Ficam agarrados aos costumes de seus pais. Os pais não entendem. Mas vamos entender isso, gente. Gerações são diferentes.
Gerações são diferentes. Eu tenho colegas da minha idade que não sabem mexer em computador. Não sabem. Porque chegaram atrasados na era do computador. E aí aquilo é um bicho de 7 cabeças, né? Mas quando surgiu o primeiro computador, eu comprei o meu, um TK500. Ah, você nem vai se lembrar. TK500. Te lembra? Ah, rapaz, era um monstrengo. TK500, da Apple. Ligava na televisão. Era o TK500. Aí o meu segundo livro, eu já escrevi no computador. O louvor e a edificação da igreja. Já foi no computador. E hoje é uma maravilha, né? Mas eu tenho tantos homens da minha idade que têm medo daquilo. Não é? Tem medo daquilo. E aí vem meu netinho de 4 anos e diz, não vou, não faz assim. Tem que fazer diferente. Meu neto que tem 4 anos já sabe mais de computador que eu. As gerações vão mudando. Gente, a geração vai mudando. Hoje Deus tem dado instrumentos para a gente evangelizar que a minha geração não tinha. Hoje nós temos instrumentos de evangelização porque o computador e os meios virtuais podem ser usados para tudo. Até para evangelizar. Até para evangelizar. Que maravilha, eu escrevo um artigo e eu tenho lá minha relação de amigos nos meus e-mails ou no Orkut. Aí eu boto lá nos meus e-mails ou toco lá no Orkut, em toda a minha relação de amigos, não é? E mando a mensagem de Deus para todos eles. E recebo mensagem de Deus para todos eles. E recebo coisa boa, e recebo coisa ruim. E recebo lixo. Mas recebo coisa boa. A internet hoje se tornou um meio de evangelização fabuloso. A maioria das igrejas hoje do Brasil tem os seus cultos transmitidos ao vivo pela internet. A Sara já faz assim, não sei. Faz assim, transmite o culto pela internet. Todas as igrejas. Tem lá. Esses tempos eu estava pregando em Rondônia. Lá numa biboca de Rondônia, Ji-Paraná. E os irmãos estavam transmitindo a minha pregação via internet para o mundo todo. Para uma rede. E depois eles começaram a mostrar para mim os e-mails que receberam. Da Iugoslávia, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra. Pessoas que me estavam vendo pela internet. É a mensagem da palavra de Deus. Então nós temos que servir a nossa geração. Os jovens têm que servir a sua geração. Os velhos têm que servir a sua geração. Nós temos um compromisso com esta geração. Eu até coloquei uma coisa, eu vou ter que passar um pouco mais aqui. Passar rápido. O irmão se alegrou lá quando eu disse que eu tenho que passar mais rápido aqui. Tá bem, querido, tá bem. Eu entendo a sua situação. Não fique, é brincadeira minha, viu? Às vezes eu penso assim, alguns desses líderes, eles não olham fotografias do passado. Eles não viram fotos de Spurgeon, de Finney, de Moody, de Wesley, aqueles barbão assim, né? E o Charles Spurgeon gostava de um charuto. Até se brinca muito assim, né? Que quando os crentes da Alemanha chegaram e viram os crentes americanos as mulheres tudo com aqueles penduricalhos nas orelhas e cheios de colares, e os homens com seu vestuário também, diz que eles ficaram tão boquiaberta, os crentes da Alemanha, que deixaram cair o cigarro dentro do copo de cerveja. Então, para mostrar assim que os costumes variam. Os costumes vão variando, de lugar para lugar, de terras para terras, os costumes vão variando. Então, naquela época o costume era deixar a barba. Eu usei barba durante 15 anos no meu ministério. Foi muito bom, porque aí não precisava usar aparelho de barba. Economizava um pouquinho. Não é? Mas depois, quando a minha barba ficou branca, viu, Igor? E aí as pessoas chegavam para minha esposa e diziam assim, é o seu pai?
Aí eu digo, não, vou tirar fora. Aí tirei fora. Aí tirei o bigode. Vaidade. Coisa passageira. Coisa passageira. O nosso grande dilema que os jovens enfrentam hoje, e é um problema que os jovens enfrentam porque é uma tradição que nós, a igreja velha, botamos na corcunda desses jovens. É o dilema entre o exterior e o interior. Porque sempre a igreja usou como padrão de santidade o exterior. A forma de você se vestir. Não estou falando de coisa indecente, falando de roupa comum. Então os jovens começaram a criar. Esse não é o problema de Deus. Não foi o problema de Deus. Porque quando ele mandou Jessé para escolher, mandou Davi a Samuel, a casa de Jessé, para escolher um rei, que foi Davi, primeira coisa com que Samuel se depara, aquela turma de almofadinha, os filhos de Jessé, tudo arrumadinho, gel, cabelo espetado, hoje os jovens usam cabelo espetado, né? Gente, eu passava um trabalho para fazer meu cabelo deitar quando eu era moço. Hoje não precisaria, todo mundo usa espetado. Eu passava um trabalho, porque eu tinha um redemoinho aqui e o bichão não parava, rapaz. E aí era gelatina, Bilocrem, lembra? Bilocrem, Glostora, bota em cima, né? Laque, Trim, ele já é do Trim, é mais novo. Trim, faz aquilo aqui em cima na sua cabeça para não ficar despontado. Mas, gente, que maravilha, se no meu tempo de moço a moda fosse assim, cabelo espetado. E hoje você vai nas festas, você vai nos cultos, todo mundo. Eu aqui não vejo caso de cabelo espetado, né? Cabelão espetado. Ah, tem um ali, ó. Cabelo espetado, né? Eu adoraria usar cabelo espetado, confesso a vocês. Eu tenho ciúme, eu vejo esses jovens usar cabelo espetado. Assim, que maravilha usar cabelo espetado. Meu, nem cabelo eu tenho mais para espetar. Mas os jovens ficam olhando para o costume, que a igreja implantou esse negócio. Samuel chega lá, olha para Eliabe, eu imagino Eliabe assim, do tamanho do Enéas, só que, claro, né? Praticava halterofilismo todos os dias e melhorava, fazia musculatura, aquela coisa toda. Eliabe está lá mais arrumadão, né? Cheirando um bom perfume. Naquele dia, então, ele fez as unhas, ele se arrumou todinho, aparou a barba. E quando Samuel entra e olha para aquele cara, era o mais vistoso dos 7, que Davi era o 8º, era o mais vistoso dos 7. Samuel só pensou, aquele bonitão ali deve ser o escolhido do Senhor. Que olha, ele se veste como as igrejas pentecostais querem. Ele está bem arrumadinho, calça bem arrumadinha, camisa com vinco. Você lembra que nós tínhamos que usar calça com vinco? A calça, quanto mais vinco tivesse, era mais moda. Tinha que ter vinco. A camisa tinha que ter vinco aqui, né? As mulheres, aquelas saias plissadas, coitadinha, passando aquelas saias plissadas, né? Olha para Samuel, olha para aquele moço Eliabe, ali está o perfeito crente. Esse cara é o cara que Deus vai escolher para ser o rei. Só pensou. Deus disse, Samuel, não olha para a aparência dele nem para a altura dele. Porque a tendência nossa é desprezar os baixinhos. A tendência é desprezar os baixinhos. Mas não olha para a aparência dele nem para a altura dele. Porque o Senhor não vê como vê os homens. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O texto bíblico, vamos voltar para o texto, né? O Senhor vê o coração. Meu jovem, Deus está olhando para o teu coração. Eu sei que seus pais estão olhando para a maneira que você se veste. Eu sei que todo mundo olha para a maneira que você se veste. Mas Deus está de olho no seu coração. Coração de santidade, coração puro,
E vocês são uma geração que tem mais dificuldade de se santificar do que a minha. Muito mais. Porque a nossa geração, por exemplo, nós não tínhamos acesso à pornografia. Era muito raro. A coisa andava escondidinha, assim. Sabe? Era uma coisinha assim, escondidinha. Na escola, passava para cá. Não tinha acesso. E depois o governo militar, a ditadura vinha em cima, prendia tudo, pegava tudo. Hoje, a pornografia é um dos maiores problemas. Então eu vejo que vocês, os jovens, hoje têm mais problemas do que a nossa geração. E muitos pastores velhos que eu conheço, e homens velhos que eu conheço, hoje gastam horas e horas na frente do computador acessando coisas pornográficas. Agora Deus está olhando para o seu coração. Você tem que lutar contra isso. Você sabe que essas coisas vão contaminar você, vão manchar você. E você tem que lutar contra essas coisas. Santificação é o que tem que vir. Desejo de fama, desejo por dinheiro, desejo por enriquecimento, desejo de poder. Todas essas coisas se avolumam ao nosso redor. E grandes nomes evangélicos de pastores estão caindo exatamente por isso. Estão caindo por causa disso. Fiquei tão triste agora há poucos dias quando fiquei sabendo que um dos líderes, ele era o meu ícone. Aquele cara não era meu ícone é Jesus, mas eu admirava aquele cara pela história dele. A história no movimento profético mundial, não vou dizer o nome dele, mas ele é um cara que foi muito usado por Deus, muito usado por Deus. E ele vem desde 1950 nessa subida. E agora o ano passado, com 75 anos de idade, teve que confessar o seu pecado e deixar o ministério. Caiu, como cai qualquer pessoa. Mas Deus está olhando para o seu coração. E a geração que vai mudar a terra, a geração que vai mudar a igreja, a geração que vai fazer a igreja entrar no reino, é uma geração santa. Santa. Deus está olhando para o seu coração. Como é que está o seu coração? Grande problema, né? Porque tantas vezes eu orava a Deus... Deus, por que o Senhor deixa a gente nesse conflito? Vivemos um conflito, por que o Senhor nos deixa viver esse conflito? É um conflito tão grande. Conflito com a carne, com os desejos, conflito com as nossas emoções. Senhor, não seria mais fácil o Senhor fazer igual a gente vê nos filmes, né? Recebe um jato, recebe um raio e mata a carne. Mas não, a santificação, ela brota exatamente no meio do conflito que você tem. Deus olha o seu coração, Ele vê que o seu coração anda em busca da retidão, o seu coração anda em busca da santidade, o seu coração quer servir a Deus, não é? E então eu creio que essa geração é a geração que vai acertar o alvo, porque é a geração da santificação. Eu fico entusiasmado com a nova geração. E eu não quero perder essa nova geração. Não quero perder vocês. Eu gostaria de ver aqui Deus levantando muitos moços e moças para servir a Deus em várias áreas, não só como pastor, não me refiro a pastor,
Não, mas você lá como um alto executivo, uma alta executiva, você lá no seu emprego, você trabalhando aqui, trabalhando ali, ministrando em toda parte, conseguindo galgar um grau na sociedade, dando verdadeiro testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a luz brilhar no meio das trevas. É isso que eu gostaria de ver, uma geração santa, uma geração que não se corrompe. Porque deixe dizer para vocês, a maioria desses pastores hoje já se corromperam. Tem uns que amam a política. E eu me indispus, eu acho, né? Essa é a palavra. Com a maioria dos pastores, quando eu escrevi o livro Manual do Ministério Pastoral. Eu tenho um livro que se chama Manual do Ministério Pastoral, que eu ganhei um prêmio em São Paulo, na Bienal do Livro, no ano 2002, melhor livro escrito para pastores. Não sei se você pegou, César, aquele livro. Tá? Esses caras foram lá em casa, e aí ganham o livro, ou compro, não sei. O Géser trouxe livros meus para vender, eu espero que tenha. Já foi quase. Não trouxe nenhum, estou confiando que você tem. E ali eu falo sobre. Eu meto o dedo, eu digo, pastor que se mete em política. Eu sou muito sincero, pastor que se mete em política, ele tem que deixar a Bíblia de lado e botar na sua cabeceira o Príncipe de Maquiavel. Porque o Príncipe de Maquiavel, aquele livro que o francês Maquiavel escreveu em 1560, 1570, não é? O Príncipe, aquele livro não fecha com essa Bíblia, eles são opostos, porque aquele ensina você a ser trapaceiro, a ser sem vergonha, a iludir o povo, a usar da política para oprimir as pessoas e adquirir vantagem das pessoas. E eu disse no meu livro, ou você fica com a Bíblia, ou fica com Maquiavel. Ou você participa dos fóruns do trono de Deus, ou você participa dos fóruns escondidos da política. Mas você não pode circular entre os dois. Você não pode circular entre os dois. Então, jovens, Deus quer de vocês um compromisso com Ele, santidade. Oh, maravilha! Isaías 6:1 começa assim, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Querubins e serafins estavam sobre ele, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, e eles com 2 cobriam o rosto, e eles diziam continuamente, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Isaías olhou e viu a glória de Deus, mas aí ele fez uma exclamação. Ele disse, ai de mim, porque pereço, vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele também tinha impuros lábios. Diz que naquela hora, um dos serafins voou para ele, trazendo uma brasa de fogo e tocou nos seus lábios. A glória de Deus sempre manifesta o nosso pecado. A glória de Deus, ela é importante, porque ela sempre manifesta a minha iniquidade. Quanto maior a glória, maior é o seu arrependimento. Quanto maior a glória, maior é a sua prostração. Quanto maior a glória de Deus, mais confissão de pecados você tem na sua vida. Eu quero que essa geração nova que Deus está levantando, uma geração de arrependida, uma geração que busca o arrependimento, uma geração que busca a santificação. Então, o conflito que você tem entre o exterior e o interior, eu digo para você, deixe de ligar para o exterior, ligue para o seu interior. É aqui que Deus está vendo a intenção do seu coração. E Ele vai dizer, eu amo esse rapaz, eu amo essa moça, eu quero separar para mim, eu quero separar para a minha obra. E eu quero dizer para vocês, vou concluir agora, minha hora passou rapidamente, hein? Também me deram atrasado. Eu já preguei mais de 1 hora. Eu quero dizer para vocês, não é pregação, estou tendo uma conversa com vocês. Eu
eu larguei de lado aquela pregação aristotélica. Aquela pregação aristotélica empolgada. Né? Que chega a se cuspir todo. Eu agora larguei aquela pregação aristotélica e estou mais conversando com as pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão no ponto, maduros para serem usados por Deus. E se você consagrar a sua vida para Deus, você nunca vai se arrepender. Nunca vai se arrepender. Eu, depois de anos de pastor, eu vou concluir com isso. Depois de anos de pastor, eu tive uma briguinha com Deus. Mas nós brigamos feio, perdi. Você não adianta brigar com Deus, você perde. Eu já não brigo mais, mas eu briguei. Você sabe que do ano de 98 ao ano 2000, eu me impus um alto exílio. E fui morar em Cascavel, no Paraná. Foi um alto exílio por uma situação difícil da igreja aqui em Porto Alegre, e eu não queria dividir a igreja. Peguei minha família e me mudei para lá. Lá toda semana eu saía de Cascavel e eu atendia uma igreja batista em Guaíra, onde antigamente havia as 7 quedas. São 170 quilômetros. Então toda terça-feira eu ia. Sempre levava um discípulo comigo, mas naquela terça-feira não achei ninguém para ir comigo. Dirigi eu de carro 170 quilômetros e eu voltava depois da meia-noite, porque depois do culto eu atendia as pessoas, conversava, ainda ia lanchar, né? Porque o crente tem uma vantagem, né? Eles não bebem, mas que eles comem. Lá pela tarde da noite a gente ia comer alguma coisa. 00:30 eu pegava o carro e voltava para Cascavel. Aquela noite eu peguei. Eu vinha brigando com Deus. Sozinho na estrada. Eu disse, Deus, eu me localizei no mapa assim, né? O meu GPS me localizou. Meu GPS mental. Né? O GPS meu me localizou. Eu estava lá no fim do mundo, uns 15 quilômetros depois de onde o diabo perdeu as botas. E eu me localizei no mapa. Eu disse, Deus, o que eu estou fazendo nesse fim de mundo? Eu podia estar em Londres, podia estar em São Francisco, em Los Angeles, em Porto Alegre. Estou aqui nesse fim de mundo, Deus. Por que eu vim para cá, Senhor? Estou aí atendendo aí 20 pessoas na Igreja Batista, às terças-feiras. Aqui nesse fim de mundo. Como quem diz assim, Deus, o Senhor não me chamou para ficar no fim de mundo. Na realidade era isso que eu estava dizendo. Tá? O Senhor não me chamou para ficar no fim de mundo. O Senhor me chamou para as metrópoles. Era isso que eu queria dizer para Deus. Aí Deus começou a fazer umas perguntinhas para mim. Meu filho, quando eu te chamei, onde é que tu trabalhavas? Eu disse, Senhor, eu trabalhava na Rua do Parque 437, na Casa Genta. Rua do Parque, no bairro Navegantes. Trabalhei dos 14 a 17 anos. Quando Deus me chamou, eu trabalhava ali. E Deus me perguntou, e os teus colegas de trabalho, onde é que será que eles andam hoje? Eu disse, não sei, Senhor. Devem estar tudo aposentado já, ganhando um salário mínimo pelo INSS. Em algum lugar, quem estava morando ali junto do Valão do Itu, ou lá na Cachoeirinha, na Granja. Nada com os irmãos da Granja. Né? Ou lá na Vila São Tomé, em Viamão. Porque é o que o salário permite comprar. Aí Deus começou a dizer assim, e você? Bom, Senhor, eu tenho um apartamento que vale 250 mil reais lá em Porto Alegre. Era o meu apartamento que eu tinha. Tá bem, Senhor, tá bem. Você acha que alguns dos seus colegas de empresa, daquele seu tempo de mocidade, isso Deus falando comigo, eles já viajaram com você? Não, senhor, acho que não. Então, quantos países você já foi? Eu comecei a enumerar para Deus, né? Comecei a enumerar. Europa, Ásia, América do Sul. Um calhamaço de países aí, né? Eu já andei por tantos lugares. Aí Deus disse, pois é.
Eles nunca foram a lugar nenhum. E os teus colegas pastores, quantos deles têm livros escritos como você? Eu digo, Senhor, pelo que eu sei, do Rio Grande do Sul, eu sou o maior escritor, que mais tem livro publicado. Aí o Senhor me disse, depois da segunda vez que eu te chamei, onde é que tu trabalhava? Senhor, eu trabalhava na importadora e exportadora Pampa. Eu era tradutor, intérprete, eu era secretário bilíngue daquela empresa. Foi uma fase de ministério que eu precisei me empregar. Quando a Assembleia de Deus me mandou embora, me deu um chute na traseira, mandou embora, fiquei desempregado, fiquei sem salário. Fui trabalhar de tradutor e secretário bilíngue numa empresa. Ganhava muito bem. E o Senhor me disse, onde é que está a empresa? A Pampa. Eu disse, Senhor, já faliu. Pois é, a Casa Genta faliu. A Pampa importadora e exportadora faliu. E aí Deus me disse, meu filho, a minha igreja nunca vai falir. Mas me deu uma chapuletada. Como quem diz assim, meu filho, você está na empresa certa. Você está no lugar certo. Então eu quero dizer para você, jovem, moço e moça, pode se envolver à vontade na igreja. Se Deus chamar e disser, pode largar tudo e se envolver na igreja, porque a igreja é eterna, ela nunca vai falir. O dono da igreja vai sempre sustentar você e sempre guardar a sua vida. Oh, maravilha! Pô, achei que vocês iam dar uns berros agora não deram berro nenhum. Vamos ficar em pé, queridos. Eu gosto de ver esses meninos aí. Estava vendo o Igor aqui, né? O Rafael. A pastora do Rafael eu conhecia muitos anos atrás, a irmã Maria Siema. A gente fazia culto na casa dela, lá em cima, perto da TV Gaúcha. Tinha um apartamento muito lindo, com vista para o Guaíba. Muito envolvida. Encontrei com ela a última vez, em 95, na Coreia do Sul. Na Maria Siema. Gente, eu quero dizer para você, sirva a sua geração. Eu desafio você a servir a sua geração. Pense bem qual é a sua geração. Olha para mim e para o pastor. Nós somos a geração, quer dizer, não tão passada, mas é a geração que está passando. Nós somos a geração que está passando. Eu ainda quero dedicar mais 20 anos do meu ministério ao ensino, à palavra, ao incentivo. Tenho projetos ainda. Vocês não imaginam que projetos loucos que eu tenho, não vou dizer agora. Mas eu tenho projetos. Além de morar um tempo na Europa, que nós queremos dedicar para o Evangelho. Eu tenho projetos. Eu e minha esposa. Temos projetos. Então, diga essa noite, Deus, eu quero que o Senhor coloque no meu coração um projeto para eu alcançar a minha geração. Oh, Deus. Comece a pensar nisso agora. Um projeto para alcançar a minha geração. Maravilha. Anos atrás eu conversava com um amigo meu, que era o Robson Rodovalho, que hoje é o bispo, é o fundador da Sara Nossa Terra, lá na década de 70, 78, quando a gente começou a se encontrar. Ele era um moço ainda, professor de física na universidade. Mas ele tinha um desejo, mudar a sua geração. Você tem um desejo no coração? Mudar a minha geração. Conquistar a minha geração. Oh, Espírito Santo, olha essa noite aqui para essa congregação, Senhor. O Senhor haverá de encontrar aqui moços e moças com o coração reto, com o coração desejoso de conquistar essa geração para Ti, Senhor. Oh Deus, eu oro para que essa noite o Senhor coloque do Seu fogo, do Seu chamamento, do Seu querer, da Sua vontade, da Sua palavra em cada moço, em cada moça, em cada adulto aqui para conquistar a sua geração, Senhor. Como nós precisamos, Deus, como nós precisamos de uma nova geração, Senhor, desprendida desses vícios antigos. Um novo modelo para a igreja, um novo modelo de evangelização, um novo modelo para o teu povo, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor ministre aos corações. Senhor, assim como o Senhor me levantou no meu tempo para a minha geração,
para mudar a cara da igreja brasileira, para trabalhar no louvor, para trabalhar na batalha espiritual, para levar adiante projetos. Oh Deus, levanta esta noite homens e mulheres. Pai, coloca no coração essa certeza. Nada é melhor na vida do que consagrar todo o nosso ser para o Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Quero que você derrame o coração diante de Deus agora, neste momento. Comece a derramar a sua vida diante de Deus. Comece a derramar o seu coração diante de Deus. Aleluia, aleluia. Quem sabe tem alguém aqui que essa noite Deus falou com você. Você vem aqui à frente, eu quero orar com você. Oh Deus. Se tem algum moço ou moça que Deus falou ao seu coração, vem aqui à frente, quero orar com você. Queremos o teu nome engrandecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós. Vidas, confiamos
eterno sobre toda a terra e céu. Quero orar por vocês agora. Já estive aí orando por cada um de vocês. Mas vocês são a geração de Deus. Você não imagina o que Deus vai fazer com a sua vida. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O Senhor me disse que muitos dos problemas que vocês enfrentam são dúvidas sobre o futuro, dúvidas sobre a profissão. Não se preocupe, se o seu caminho estiver no Senhor, tudo vai dar certo. Não importa a profissão, não importa o que você fizer, a mão do Senhor vai estar com a sua vida. Oh Deus, oh Deus, Pai, eu oro agora para que o Senhor levante uma geração nova. Esses moços e moças, irmãos e irmãs que responderam ao apelo essa noite, Senhor, traz sobre eles esta noite a tua graça e o teu poder. Traz um manto de unção sobre eles agora, um manto de poder na vida deles agora, Pai. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Deus está me dizendo a você. Eu vi agora um anjo com as mãos sobre os concedidas aos teus filhos. O Senhor está apoiando Com certeza, Senhor, que o Senhor está apoiando norteia a nossa caminhada. Senhor, muito obrigado pela certeza plena. Tu eras um boi selvagem, diz o Tem Senhor. o melhor para cada um de nós. Eu venho te domando. Senhor, que na nossa caminhada, Eu venho te domando, diz o Senhor. Senhor, nunca Para fazer de ti duvidar de que tu boi que é provês todas as coisas. Te dando um novo coração. Querido Jesus, renova com teu Espírito. Oh Deus, levante as mãos e cante. Queremos o teu nome engrandecer. Toda a igreja levante as mãos e adore o Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer mais uma vez. Proclame e diga: oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somente a tua voz, quando você está indo para o banco, que já vamos terminar nossa reunião, juntamente com a voz do piano do pastor Rafael, diga assim: queremos o teu nome engrandecer
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez com as suas mãos levantadas. Levante para o céu e olhe e diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois tu és Deus eterno sobre toda a minha vida e sobre a vida da tua família, da tua tenda e da tua parentela. Por isso somente adore esse Deus querido. Uma geração em santidade. Aleluia. Amados, estamos chegando ao final do nosso congresso.